O deputado federal Charles Evangelista, o nosso convidado, juntamente com a deputada Sheila Oliveira, ambos do partido PSL, fizeram a renúncia no Legislativo Municipal para assumir a posse no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa. A partir de agora nós vamos conversar sobre as expectativas com essa transição. Charles, você já tomou posse no dia 1º de fevereiro e eu queria que você falasse sobre esses primeiros dias no Congresso. Então, tomei posse dia 1º de fevereiro. É uma vida totalmente diferente, né? Eu costumo brincar, falo que a minha vida realmente virou de cabeça para baixo. É uma diferença muito grande da Câmara de Vereadores aqui do Congresso Nacional. Eu costumo até brincar, falo assim, quando a gente pousa em Brasília, parece que a gente já pousa no meio de uma maratona de altíssima velocidade, né? A Câmara aqui, ela me deu uma base muito boa, né? Uma visão política de como conversar, de como está fazendo aí algumas articulações. A posse foi dia 1º de fevereiro e a minha história na Câmara dos Deputados ela já começou com uma velocidade maior do que a dos outros parlamentares, né? Eu disputei com o presidente nacional do meu partido, que é o Luciano Bivar. Eu disputei a segunda vice-presidência da Câmara. Ele era o candidato titular, né, do bloco, e eu vim com uma candidatura avulsa, né? Então, assim, no começo surpreendeu muitos. Alguns viam minha candidatura apenas como um recado para o partido de algumas coisas que estavam acontecendo, né? Ou às vezes uma rebeldia, alguma coisa, e eu sabia que mesmo com 6, 7 horas de campanha para a segunda presidência, eu sabia que eu ia conseguir fazer uma articulação grande. Os deputados de primeiro mandato, eles estavam me apoiando de uma forma maciça, a bancada mineira também me apoiando, né? Queria ter um mineiro na mesa, mais um mineiro na mesa diretora, e os deputados de primeiro mandato também, né? Então, assim, tive apoio de diversos parlamentares, fui para o segundo turno, alguns garantiam lá e davam como certo que eu não teria 20 votos dentro do parlamento, então fui para o segundo turno com 160 e poucos votos, e no segundo turno tive 184 votos, perdendo apenas 14 votos do Luciano Bivar. Então, assim, acho que o parlamento ele mostrou também que quer pessoas novas participando, contribuindo com ideias novas, escutando realmente a voz das ruas, né? E o recado também para dentro do partido, acho que foi dado de forma meio que indireta, né? Mostrando que nós fomos eleitos democraticamente, não fomos eleitos somente na onda Bolsonaro, né? Nós queremos ser escutados, nós queremos participar das decisões do partido. E não pode falar, ele não acatou uma decisão da direção do partido, vão colocar ele de castigo. Acho que os parlamentares, a maioria dos parlamentares lá, nos apoiaram também nessa decisão, e estamos agora reconstruindo aí a nossa relação com a direção do partido. Acredito que está bem encaminhado, mas desde o começo eu sempre fui muito claro, né? Quando eu resolvi sair de vereador para ser deputado federal, o discurso nosso sempre foi que o partido é o Brasil. Então, independente do partido, estando no PSL ou não estando no PSL, a gente vai estar defendendo aí o povo mineiro, a população brasileira, que eu acho que está em primeiro lugar. O povo brasileiro, deputado, o povo brasileiro representado no seu mandato pelo povo mineiro, presenciou no momento da campanha a pauta moral como uma alavanca mestra para essa mudança de engrenagem, essa mudança de rumo que nós tomamos na política, né? O governo, a campanha do presidente Bolsonaro esticou demais a corda, ou seja, ela propôs uma pauta moral que o próprio governo não está conseguindo sustentar, na sua visão? Na verdade, eu acho que essa polarização da campanha, né, ela já vem desde da época do impeachment, né? Desde a época da eleição de 2014, onde o Aécio e a Dilma teve um resultado muito acirrado no segundo turno. Depois a época do impeachment, né, foi se polarizando, e agora ainda mais com a candidatura do Bolsonaro, colocando, como você mesmo disse, colocando pautas aí como combate à corrupção, trabalhando somente em cima disso. Tivemos agora alguns problemas dentro do partido, e acredito que a maioria dos parlamentares eles apoiam a investigação total, não são condizentes, não querem ser taxados, né, igual vê acontecendo, candidatura laranja, não querem ser taxados de laranjas por conta de alguns. Então a gente apoia
todas as investigações e que, se for encontrado qualquer indício, que cumpra a legislação e faça valer a Constituição, onde a lei é igual para todos, né? E claro que esses problemas afetam um pouco dentro do parlamento, né? Desviam um pouco o assunto, a oposição ela sabe utilizar isso muito bem, então a gente, com toda certeza, vamos ter mais um pouco de dificuldades até para debater algumas pautas. Essa semana mesmo a gente passou, na verdade a gente não, principalmente os que estavam envolvidos com a situação, passou onde a oposição todas levaram um cartazinho com uma laranja, né? Estão acusando o partido de laranja. Então, assim, no meu caso, principalmente, eu quero que investigue, independente se é amigo, se não é amigo, se é filho, se não é filho, né? Se é ministro, se não é ministro, tem que investigar. A lei ela é igual para todos. Então, tem que fazer valer a lei e fazer valer o discurso nosso de campanha também. Acho que isso é o principal. A população não pode se sentir enganada de forma nenhuma. Ô Charles, tem uma situação que eu acho bastante interessante. Nos últimos anos, apesar da representatividade política que Juiz de Fora tem, nós temos deputados estaduais, federais, há algum tempo, né? A gente tem observado o esvaziamento econômico, político da região da Zona da Mata. Em termos de políticas mesmo, você como deputado federal, aliado do governo, tem acesso a ministro e tudo, o que se pretende trazer em termos de investimento capaz de melhorar os índices sociais da região da Zona da Mata, principalmente Juiz de Fora, porque Juiz de Fora, há umas 3 semanas atrás, nós debatemos, parece que houve uma reversão na linha de desemprego e conseguiu criar 700 e poucos empregos, mais empregos ainda, cuja renda é ainda expressiva. Então, na parte de política de investimento e geração de emprego, o que especificamente você, como representante de Minas Gerais, eu acredito que a sua base política seja Juiz de Fora e Zona da Mata, o que você pretende fazer para a nossa região? Então, um dos meus discursos de campanha sempre foi esse. Passou a campanha, nós mantivemos o discurso. O que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, eu acho que está acontecendo isso já. Todos os parlamentares, principalmente os federais, a gente está muito unido em relação a algumas questões. Eu acho que mais do que a gente pensar agora em trazer qualquer tipo de investimento, a gente tem que tentar segurar os que a gente tem, né? A gente tem a notícia agora aí que a Mercedes-Benz está fechando uma parte da produção, né? Acho que em relação aos caminhões, as sprinters, mandando para o Espírito Santo. Então essa pauta foi discurso meu também na Câmara dos Deputados essa semana, né? A Mercedes-Benz gera quase 1.600 empregos. Nós estamos há muito tempo já perdendo as nossas empresas, principalmente o estado do Rio de Janeiro, o estado do Espírito Santo. Então a gente tem que estar unido. Tive com a deputada Margarida e com o deputado Júlio essa semana numa reunião. Uma das coisas que eu sempre falei, a gente tem que fazer como se fosse uma frente parlamentar, né? Independente de ideologia partidária, qualquer outra coisa, a nossa ideologia principal tem que ser o povo mineiro, especificamente a população da Zona da Mata, né? Porque a gente tem a maioria dos votos aqui, a eleição ela é proporcional, né? O próprio nome já diz, cada um defende a sua região, né? Então, assim, a gente tem que estar muito unido. Eu acho que isso já está acontecendo. Eu acho que uma das coisas fundamentais que vai ter que acontecer é uma reforma tributária. Minas Gerais já não aguenta mais sofrer com essas guerras fiscais. E o principal que a gente vai estar fazendo agora, a deputada Margarida e o deputado Júlio Delgado, marcar uma reunião com o governador para colocar essa responsabilidade também para o governador. Enquanto não se faz a reforma tributária, a gente não pode aceitar que a gente perca todas as nossas empresas, né, todos os nossos investimentos para outras cidades, e o governador fica de braço cruzado vendo isso acontecer e não toma nenhuma decisão. É claro que o governador tomou posse agora, tem pouco tempo, mas a gente quer participar do problema, e a Zona da Mata é a que mais sofre com isso pela proximidade e a localização, que é muito boa, né? Então a gente tem que tendo essa união para buscar novos investimentos e principalmente manter os que nós estamos tendo aqui também. Eu só toquei nesse assunto porque existe uma ideia recorrente na cidade, a questão do parque tecnológico, que já tem um terreno, já tinha um orçamento de quase 40 milhões, que o ano passado tentaram devolver para o governo federal, e o parque tecnológico, balizando o que acontece no Vale do Silício nos Estados Unidos, ele seria uma fonte de geração de emprego, criação de conhecimento e tecnologia. Então isso aí faria uma revolução econômica, social e educacional na região de Juiz de Fora, que deixaria de ser uma cidade de serviço para ser uma cidade de gente pensante. E nesse sentido, exatamente o que eu gostaria de falar você. O parque tecnológico ele pode ter uma função de alavancar a área hoteleira,
gastronômica e área de serviço da cidade. Para o parque tecnológico, o que vocês pretendem especificamente? Porque a gente está falando, é assim, existe um projeto que está numa gaveta qualquer, está parado, assim, a impressão que a gente tem é essa, em ação específica. Eu sei que vocês estão fazendo na frente parlamentar, mas em relação, vocês vão levantar um caso pontual, parque tecnológico. Você, como vereador, você conhece bem a história, você sabe o potencial. Em relação aí, dentro desse mandato seu, o que você pretende levar junto a esse grupo parlamentar? Então, na verdade, não foi. A gente está começando as conversas agora, né, pensamentos totalmente diferentes. Eu tenho um pensamento totalmente diferente do pensamento da deputada Margarida, do deputado Júlio, mas como eu disse, a gente vai ter que achar um denominador comum, né? As startups, para a gente estar incentivando, então tem diversas coisas. A gente vai agora começar as conversas, né? Saber o que a gente pode estar contribuindo, utilizar essa facilidade de ser do partido do governo, para a gente estar buscando um maior investimento para a cidade de Juiz de Fora. Então essa vai ser uma das pautas que vai estar vindo para a gente estar debatendo e ver como que a gente pode estar alavancando isso aí também, que você mesmo disse, é de suma importância e vai com toda certeza fomentar a economia da nossa região. Um dos grandes ganchos que nós até podemos já iniciar para a nossa próxima discussão, um dos grandes problemas apontados em relação à Previdência é justamente essa renúncia fiscal. Como resolver investimento, né, abrindo mão desse instituto, essa renúncia fiscal? O que vocês veem em relação à legislação, à adaptação dessa legislação, para que ela se torne mais eficaz, atraindo investimento, sem abrir mão, né, dessa tributação? Na verdade, tem que pôr na balança, eu acho, né? Esqueci o Sérgio. Com a guerra fiscal, não adianta. A situação de Minas Gerais é uma situação totalmente crítica, né? Financeiramente. Mas se você não ceder um pouco e o outro estado ter a condição de fazer isso, a empresa vai embora. A gente vai perder. A roda gigante da crise começa a girar com a falta de emprego, né? As pessoas perdem emprego e começa... o SUS, que já está tão sobrecarregado, alguns utilizavam o plano de saúde, começam a utilizar o SUS, a situação da educação pública, né, que já está tão precária, às vezes a pessoa pagava uma escola particular, começa a estar utilizando então vai sobrecarregando cada vez mais. Então essa situação, o governo tem que pôr isso na balança, né, enquanto tiver essa diferença dos estados, poder fazer essa guerra fiscal, a gente vai ter que entrar nesse jogo também para que a gente possa estar atraindo maiores investimentos e colocar na balança, né? Tem empresas que querem tanto incentivo, tantas coisas, que não vale nem a pena realmente ter, né? Que vem para o Estado, não arrecada nada. Então a gente tem que fazer esse contrapeso para a gente ver realmente as empresas que vale a pena a gente vir para cá com algum incentivo tem que ter, né? Que se a gente não der um incentivo aqui, o outro estado vai dar, a gente perde as empresas, então tem que ter esse contrapeso aí e ver o que realmente vale a pena. Deputado, algumas questões muito importantes e imediatas vão ser colocadas em pauta, como a própria questão da reforma da Previdência e também a privatização das estatais. Eu queria saber qual que é o posicionamento do senhor em relação a esses casos. Totalmente favorável, sou totalmente favorável à reforma da Previdência, sou totalmente favorável às privatizações, né? Vamos falar primeiro em relação às privatizações, porque eu sempre cito o seguinte, a vida de uma pessoa normal, né, que está lá devendo cartão de crédito, cheque especial, devendo várias outras coisas, e tem vários imóveis, na verdade, para dispor e fazer capital, né? Então vamos pegar, eu tenho a vida de uma pessoa, está devendo várias outras coisas. Primeira coisa que ela faz, o que é? Vender a casa de praia, vender fazenda, vender casa de campo, né? Para quê? Para acertar a sua vida financeira e conseguir seguir normalmente a sua vida. E o país é a mesma coisa, o país está com as contas públicas totalmente desequilibradas, um déficit muito maior, né? Então, assim, vai ter que fazer algumas privatizações de estatais importantes. Para quê? Para conseguir fomentar o caixa novamente, né? E a gente conseguir seguir, atrair mais investimentos e etc. E tal. Só uma questão, isso não seria uma medida momentânea, já que as contas elas continuam a vir, igual na nossa casa? Sim, mas aí você vai ter que se adaptar à sua nova realidade, né? Então, assim, não adianta a gente fazer simplesmente reforma da Previdência ou fazer simplesmente privatizações, né? Se você privatizou, arrumou o caixa, né?
conseguiu controlar a dívida pública ali. Aí você vai ter que ter uma série de outras coisas para segurar isso também. E aí eu vou dar exemplo. Fizemos a privatização, conseguimos controlar o caixa. A gente vai ter que agora fazer reforma da Previdência para não deixar a reforma da Previdência dar o furo no caixa novamente. Vai ter que fazer um trabalho grande, forte, de combate à corrupção, que não adianta nada a gente colocar dinheiro no caixa, segurar o pagamento da reforma da Previdência, se os políticos ou diversos outros funcionários públicos continuarem escoando dinheiro pela corrupção. Então são várias coisas que eu acho que tem que trabalhar junto, que dá para segurar o caixa e o Brasil voltar aí a crescer e ficar com a economia forte de novo. Sim. Deputado, eu gostaria muito de agradecer a sua participação. A reforma da Previdência, falei que sou totalmente favorável, deixa eu só falar rapidamente, senão depois eles pegam e falam totalmente favorável do jeito que está. Não. Na verdade, sou totalmente favorável à reforma da Previdência, acho que tem que ter alguns ajustes, né? Acho que nunca o Congresso recebeu uma reforma tão complexa, na verdade, né? E tão rígida. Então, assim, o presidente mandou a reforma para o Congresso, a gente vai estar fazendo vários ajustes, a gente sabe que não vai ser fácil aprovar a reforma, ela vai receber várias emendas. Peguei a reforma, estou estudando, já vi várias coisas que quero fazer algumas emendas também. Então, eu estava citando até o exemplo para Paula, em relação, eu sou funcionário público, sou oficial de justiça, né? Nessa reforma, eu iria aposentar em torno de 48 anos com um salário de R$15 mil de acordo com a minha carreira, né? Então, na reforma, eu vou estar aposentando com 65 anos com um salário de 5.700. Então, assim, mesmo assim, eu sou favorável, eu acho que não tem jeito, cada um vai perder um pouquinho, mas tem que ser uma coisa justa, né? Acredito que a reforma é de extrema importância. O pobre, na verdade, vai se aposentar na mesma idade do rico, né? Eu acho que com essas alíquotas agora, na verdade não a mesma alíquota, o pobre ele vai estar pagando menos, né? E o rico vai estar pagando mais. Então, assim, tem muitas coisas boas, algumas coisas vai ter que ser modificadas, mas sem sombra de dúvidas tem que ser feita uma reforma da Previdência para a gente controlar a economia do país. Agora sim. Muito obrigado, deputado. O deputado tem que deixar o nosso programa agora, infelizmente, por causa de agenda, mas desejo sorte nessa nova empreitada, né, novo mandato. Muito obrigado. Te agradeço mais uma vez, agradeço toda a equipe aqui da mesa de debate, aos convidados, aos debatedores e, mais uma vez, estamos à inteira disposição. Aproveitar mais uma vez para estar agradecendo também a confiança de toda a população de Juiz de Fora, da Zona da Mata, de Minas Gerais. Tive voto em quase 600 municípios. Então, dizer que nós vamos estar trabalhando com muita garra e, acima de tudo, muita honestidade, que eu sempre digo que não é um diferencial, mas deve ser um dever do servidor público e do homem público. Muito obrigado. Obrigado a você.